Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Clima completamente tenso, né? Aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi para cima do Supremo Tribunal Federal e algumas coisas aqui demonstram, né, algumas falas, algumas movimentações demonstram que, de fato, né, o presidente Jair Bolsonaro não está blefando e vai para cima. Semana passada tivemos aí, né, a graça, né, a concessão da graça ao Daniel Silveira. Esse é um assunto que ainda está sendo utilizado pela esquerda para tentar, de certa forma, provocar o Supremo Tribunal Federal, né, para uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro. O fato é o seguinte, meus amigos, o fato é que o Barroso resolveu aumentar o tom, enquanto o Fachin está tentando amenizar as coisas. Alexandre de Moraes, ninguém ouviu, né, falar dele até agora, desde a questão do Daniel Silveira. Porque o Supremo Tribunal Federal, a essa altura do campeonato, eles não estão sabendo como agir. Eles não sabem se vão para o segundo passo, e aqui um segundo passo tem a ver com aquela graça lá ao Daniel Silveira. Existe uma ação da Rede de Sustentabilidade, né, para poder derrubar esse decreto do presidente, que inclusive já falou hoje que vai ser cumprido de qualquer forma. Né? Quem assistiu às redes sociais do presidente viu ele falando isso, e o presidente Jair Bolsonaro também falou que não vai cumprir. Ele tem duas opções: uma é entregar as chaves para o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo manda; a outra é não cumprir uma decisão com relação ao marco temporal. Pessoal, vamos pegar esses dois pontos aqui, que isso aqui vai ser fundamental para a gente entender essa briga que está acontecendo. No meio disso tudo aqui tem o Barroso, né, atacando as Forças Armadas, e o Ministério da Defesa, né, eu já apurei, ele submeteu ao presidente Jair Bolsonaro aquela nota. Inclusive vou dar uma lida rápida na nota, a nota é grande, vou tentar ler rápido aqui para vocês, caso não tenham visto ainda. A nota dos generais, né, sobre, na verdade, do general Paulo Sérgio, que é o atual ministro da Defesa, submeteu ao Bolsonaro uma reação à fala do Barroso, e tem muito mais por trás disso aí. Vamos ler a nota rapidamente aqui para a gente concluir o raciocínio. 24, né, de abril, né, foi escrita a nota, diz o seguinte: acerca da fala do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, durante participação por videoconferência em um seminário sobre o Brasil, promovido por entidade acadêmica estrangeira, em que afirma que as Forças Armadas são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. O Ministério da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que elas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou isso ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave às instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. As Forças Armadas, republicanamente, atenderam ao convite do TSE e apresentaram propostas colaborativas plausíveis e exequíveis no âmbito da Comissão da Transparência das Eleições, o CTE, e calçadas em acurado estudo técnico realizado por uma equipe de especialistas para aprimorar a segurança e a transparência do sistema eleitoral. O que, ora, encontra-se em apreciação naquela comissão. As eleições são questão da soberania e segurança nacional, portanto, do interesse de todos. As Forças Armadas, como instituições do Estado brasileiro, desde o seu nascedouro, têm uma história de séculos de dedicação a bem servir a pátria e o povo brasileiro, quer na defesa do país, quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar dos brasileiros. Elas se fizeram, desde sempre, instituições respeitadas pela população. Por fim, cabe destacar que as Forças Armadas contam com ampla confiança da sociedade, rotineiramente demonstradas em sucessivas pesquisas e no contato direto e regular com a população. Assim, o prestígio das Forças Armadas não é algo momentâneo ou recente. Ele advém da indissolúvel relação de confiança com o povo brasileiro, constituída junto com a própria formação do Brasil. Nota pesadíssima do general Paulo Sérgio contra, né, o ministro Barroso. Depois disso aqui,
né, essa fala foi porque o Barroso foi falar besteira, né, como bem falado aqui, né, falar mal do Brasil no exterior e atacando as Forças Armadas. Só que agora o clima está diferente. Primeiro que aquela graça concedida ao Daniel Silveira, ela possui o apoio das Forças Armadas. Né? E quando o Bolsonaro hoje, por exemplo, em Ribeirão Preto, disse que vai ser cumprido sim. E vai ser cumprido porque as Forças Armadas estão dando o aval para o presidente agir. Quando o presidente, nesse final de semana, é questionado, né, pelo Michel Temer, dizendo que ele volte atrás no indulto e ele coloca não, é porque agora acabou o papo. Né? A questão toda é isso que está acontecendo. E tem uma outra questão que as Forças Armadas e o presidente Jair Bolsonaro possuem o aval delas para agir, que é essa questão do marco temporal. Para quem não sabe, a questão do marco temporal tem a ver com terras, né? Ela é fundamental para a segurança jurídica do Brasil, né? Para a segurança da propriedade privada. E aí, esse julgamento que o Fachin pode acabar derrubando aí, esse marco temporal, ele pode simplesmente qualquer terra, qualquer fazenda hoje em dia ser reivindicado como terra indígena, e aí você quebra toda a segurança alimentar do Brasil e o nosso próprio desenvolvimento. Então é crucial esse julgamento para o presidente Jair Bolsonaro. E quando ele diz que ou ele entrega as chaves, que é no caso de uma decisão desfavorável, ou ele não vai cumprir. E ele não vai cumprir, meu amigo, ele não vai cumprir sozinho, né? Isso não são só palavras ao vento. É óbvio que ele detém, né, aí ele precisa da segurança das Forças Armadas para poder não cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, quando eles foram para cima do Daniel Silveira, né, você vê que tudo isso aqui está interligado. É o ataque às Forças Armadas por conta das eleições, sendo que foi o próprio TSE que, para poder acalmar os ânimos, para poder tentar levar credibilidade para a população, chamou as Forças Armadas para participar do CTE, né, que é essa comissão de transparência das eleições. Lá no CTE, as Forças Armadas questionaram vários pontos das urnas, vários pontos do processo eleitoral. Houve demora na resposta, já houve um imbróglio. E agora o Barroso, insatisfeito com esses questionamentos das Forças Armadas, ele diz que as Forças Armadas estão sendo treinadas, estão sendo orientadas a atacar o processo eleitoral. Há um tremendo desespero, parece, do ministro Barroso. E, no meio disso tudo, nós temos um presidente que está novamente batendo de frente com o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que desde o 7 de setembro, né, há uma calmaria nos ânimos. E agora já há manifestações para o próximo 1º de maio. Né? Inclusive, nós estamos tentando viabilizar aqui a participação do Vista Pátria lá no Rio de Janeiro. Né? Eu vou confirmar, trago mais informações para vocês amanhã, se isso vai acontecer ou não. Se acontecer, obviamente, precisaremos da sua colaboração. Mas ainda não sabemos se vamos conseguir colocar o carro ou não. Então amanhã eu volto nesse assunto. Mas terão essas manifestações do 1º de maio que, mais uma vez, vão demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Essas manifestações foram convocadas para enaltecer a liberdade, o princípio de liberdade, de fazer defesa da liberdade no Brasil. E óbvio que a liberdade do Daniel Silveira é simbólico. Aquele decreto do presidente Jair Bolsonaro foi fundamental para levantar o moral e o ânimo da população. E as Forças Armadas estão ligadas diretamente nisso. Aquele decreto do Daniel Silveira passou nas mãos do Braga Neto e do general Heleno. Então o presidente não está, né? O pessoal gosta de Bolsonaro fala demais e tal. Alguns pontos, ele pode ter esse prejuízo de falar e acabar pensando muito no Brasil, né? Pensando em não tomar uma decisão mais drástica, e isso acaba até transparecendo de certa forma ali, o presidente falou, não fez, mas agora a coisa está no limite. Né? E o presidente ele já começou a tomar atitudes concretas. Esse decreto do Daniel Silveira colocou o Supremo Tribunal Federal em maus lençóis. Né? Eles não sabem o que fazer nesse exato momento. Uma ala do STF, né, quer partir para dobrar a aposta e outra ala acha melhor deixar tudo isso para lá, finge que nada disso aconteceu, o homem já deu o decreto mesmo, vamos fechar os olhos, morrer esse assunto, porque o Supremo Tribunal Federal, né, se desgasta menos.
O que vai sair de lá, não sabemos. Vai ter sessão do STF, né, amanhã não, quarta-feira, e vamos ver, né, se alguém se manifesta sobre isso. O Luiz Fux é um presidente do STF muito falante, né, então talvez ele queira se pronunciar sobre o assunto. Mas que o Barroso fez mais uma M lá no Supremo Tribunal Federal, né, com essa situação aí, né, colocando mais uma vez o Supremo contra as Forças Armadas. Coisa não está nada boa, não, mas o presidente está fortalecido. O presidente está fortalecido e essas manifestações do dia 1º vão dar mais apoio ainda para o presidente Jair Bolsonaro. Então vamos observar o que está acontecendo. É isso aí. Generais perderam a paciência com o Supremo Tribunal Federal. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Considere colaborar com o nosso canal através do Pix fixado no primeiro comentário e também inscreva-se em todas as nossas redes sociais. É fundamental para você estar atento não só no canal no YouTube, mas também no nosso site, portal vistapatria.com.br. Muito obrigado, forte abraço. Tchau, tchau.